Final de semana um tanto quanto agitado na Criptolândia. Bitcoin que sim sofre por congestionamento em sua rede, atualmente com mais de 458 mil transações ainda não confirmadas. Se isso não bastasse, a Fundação Ethereum também chegou a vender 15 mil Ethers, cerca de 29,7 milhões de dólares. Se você ainda não está atualizado a respeito dessas informações e tem interesse em saber como isso pode impactar o gráfico dos preços, acompanhe esse vídeo. Olá, CryptoPowers! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje falaremos a respeito de algumas atualizações frente ao deslocamento de preços do Bitcoin e também de Ethereum, assim como também falaremos a respeito do que está acontecendo na Criptolândia, no mundo das criptomoedas. Hoje temos sim uma notícia um tanto quanto diferente, pois há muito tempo não víamos a rede do Bitcoin congestionada de tal maneira. Algo inédito está acontecendo. Hoje temos sim uma movimentação intensa que, por consequência, vem congestionando a rede. Algumas exchanges também já estão paralisando os seus saques temporariamente na rede do Bitcoin para evitar que esse congestionamento continue. Então veja que atualmente aqui estamos com mais de 455 mil transações ainda não confirmadas dentro da rede do Bitcoin. Temos por volta aí de 28, 30 blocos em atraso normalmente, e isso tem gerado altas taxas, algo que antes você pagava taxas pequenas. Acabamos de ver um novo bloco do Bitcoin sendo gerado, né? E transações, por consequência, em real time, que enquanto a gente grava, né, foram reduzidas. A quantidade de transações agora não confirmadas é 451.900. Mas o ponto específico que eu quero trazer para vocês é a nossa estrutura de taxas de transação acabou subindo muito, justamente porque o processo da rede gerou aqui uma questão de maiores taxas devido ao congestionamento. Então é sempre interessante você que está agora em meio ao caos, desesperado, fique calmo. Por mais que agora a rede está sim congestionada, você deve lembrar que em momentos como esse, em que a tecnologia é testada, em momentos em que a prova realmente das transações acontece, que são em momentos de dificuldade, em que muitas vezes a taxa sobe e as pessoas ficam exigindo demais da rede, é aqui que o Bitcoin se prova, sim, como uma boa alternativa a pagamentos. Mesmo que nesse primeiro momento esteja congestionado e muitas pessoas estejam eufóricas, saiba que o Bitcoin sim, ele tem muito potencial e pode passar por essa situação ainda mais forte. Uma das coisas que eu quero trazer para os amigos também é relembrar você que ainda não tem a sua carteira, mantenha os seus bitcoins em sua carteira. Veja que a gente teve um total de saídas recorde, principalmente quando a gente olha a Binance. Isso aqui são dados da CryptoQuant. Veja que a última grande saída de bitcoins da exchange foi na época lá da quebra da FTX. E agora, atualmente, a gente teve um pico, algo extremamente alto, por volta aí de 162 mil bitcoins saíram da Binance. E essa exchange aí, sim, teve muitos saques. Isso, por consequência, gera ainda mais a questão do congestionamento. Isso é um dos motivos por que a Binance também deixou temporariamente os saques em Bitcoin suspensos. Uma das coisas que eu quero lembrar você é que por volta de 162 mil Bitcoins equivalem a algo aí em torno de 4,6 bilhões de dólares. Não é uma quantia pequena, a gente está falando de grandes quantias e sim, isso foi uma das coisas que aconteceu agora, nesse final de semana e pode impactar diretamente os preços, pois muitas pessoas já estão eufóricas e esse medo, essa incerteza, o famoso FUD, gera por consequência muitas vezes a queda dos preços e foi o que a gente conseguiu observar nesse final de semana. Antes de contextualizar para você a questão dos preços do Bitcoin, eu queria te trazer só mais uma informação bem relevante. A Binance também recentemente fez um tweet para acalmar o famoso FUD, né? Explicando que
a Binance já estava processando essas transações pendentes de retirada em Bitcoin e agradeceu a paciência de todos. Uma das coisas importantes é que a Binance também comentou que essa grande movimentação aqui, que algumas estruturas on-chain capturaram, como a CryptoQuant, a própria Glassnode capturou essa informação de que existia uma grande estrutura de saída de Bitcoins da exchange por volta aí de 162 mil Bitcoins. Essa estrutura foi apenas referente a um fluxo de troca de movimentações de carteiras da própria Binance, né? Ela descreveu que isso foi apenas uma mudança entre as carteiras frias e quentes da Binance devido a um ajuste de endereços de Bitcoin. É realidade isso? Talvez seja, talvez não. A gente pode ter essas informações aí como base e a gente vai ver o desenrolar nos próximos dias. Mas o que a gente tem que estar atento é no sentimento do mercado. Você vai cair em FUD ou você vai observar momentos como esse de certo pânico para confiar ainda mais e consolidar suas posições em Bitcoin? A gente vai ver agora um pouco a respeito do sentimento do mercado e o porquê que é importante tu ter essa noção de como está o sentimento do mercado. Veja como estava o sentimento do mercado. Estamos ainda assim dentro do Bitcoin Tools aqui com um sentimento de ganância, principalmente nesse último mês, o que imperou. E uma das coisas que a gente vê é que depois que a gente saiu aqui dessa zona de maior medo, o Bitcoin ele entrou num processo em que poucas vezes o gráfico de sentimento mostrou medo. Então sim, já estamos aguardando algum tipo de processo, um tanto quanto mais corretivo, para tirar essa galera da ganância. Uma vez que o Bitcoin está com essa situação em que gera uma maior ganância, a gente lembra sempre você a ter um certo cuidado. Evite comprar na ganância, talvez se exponha no medo. E aí você vai estar melhor exposto no mercado. Uma vez que todas as pessoas estão gananciosas, isso pode dificultar a sua boa compra do ativo, assim como quando as pessoas estão com extremo medo e você tem um bom ativo, talvez você esteja se expondo num ótimo ponto a fim de compras para o longo prazo. Então, se a gente pega aqui dentro da estrutura de um ano, todas as vezes que a gente viu o Bitcoin aqui em extremo medo, a gente teve uma oportunidade muito interessante de comprar ativos a um custo baixo. Então leve isso em consideração. Agora a gente vai falar a respeito do gráfico do Bitcoin, aonde são algumas zonas de preço em que a gente tem interesse em negociar e qual é a nossa perspectiva para os próximos dias. Então vamos lá. Então galera, começando aqui pelo Bitcoin negociado na CME, mas antes de falar a respeito dos preços, agora eu quero te pedir um favor. Não te esquece, deixa teu gostei aqui no like. Esse vídeo dá bastante trabalho para fazer e tu não gasta nada. E é simplesmente um fato que mostra que tu apoia o nosso trabalho e tem interesse em receber mais vídeos como esse. Então contribui com a gente, deixa teu gostei. Se tu ainda não é inscrito, se inscreva para receber mais vídeos como esse e provavelmente a gente vai conseguir ter essa troca. Tu deixa o like, eu te entrego mais conteúdo e assim a gente vai fazendo aí essa parceria, beleza? Então, outra coisa, se tu quer ter informações mais rápidas e com uma quantidade maior, tu pode também escanear o QR Code aqui embaixo para ser parte do nosso grupo Premium, junto com as nossas operações e estudos. Tu também tem notícias como essa e atualizações da nossa opinião do mercado. Se tu ainda não está na comunidade aberta, primeiro link aqui tem nosso site e você vai ser direcionado ali para a opção de entrar na nossa comunidade free no Telegram. Também é uma ótima opção para você estar acompanhando o nosso trabalho mais de perto. Observando agora o Bitcoin negociado na CME, para você que não conhece a CME, nada mais é que uma grande bolsa lá em Chicago, negociando tudo, desde derivativos de criptomoedas como futuros de Bitcoin e Ethereum, até mesmo commodities como arroz ou outras opções de derivativos. Então assim, a CME negocia muitos ativos e um desses ativos muito negociado lá é o Bitcoin. Então assim, o Bitcoin hoje tem estruturas de abertura e fechamento com base em gaps, porque a CME é uma bolsa regulada em Chicago. Então ela tem dias que ela abre, dias que ela fecha. No caso, na última sexta-feira, a gente teve o fechamento da barra por volta dos 29.765. E essa estrutura gerou um gap de abertura. Por quê? Porque o preço abriu agora, nesse final de semana, no dia 7 de maio,
já à noite, né, a gente viu uma abertura com uma forte pressão vendedora. Então, o fechamento da sexta-feira, ele ficou mais alto, deixando por consequência um gap. Esses gaps normalmente são considerados ineficiências e ele pode ainda ser fechado. Como a gente já tinha também uma possível estrutura, para todos os amigos que conhecem aí um pouco da análise técnica, né, provavelmente já viram esse tipo de formação, né, o famoso ombro, cabeça, ombro, a gente já tinha essa possibilidade aqui de ombro, cabeça, ombro descrito em nossas análises, acredito até mesmo aqui no YouTube, nas nossas lives. A gente tem, por consequência, talvez um novo teste nessa região a fim de testar essa ineficiência e talvez tentar buscar alguma armadilha. Mas esse teste aqui, ele não é uma garantia, ele é apenas uma possibilidade, assim como tudo no mundo do trade, tá? Uma das coisas que a gente quer sempre lembrar os amigos é que essa formação de cabeça e ombros, aqui embaixo tem uma defesa relevante, onde longs vão ser posicionados, ou seja, zonas de compras, né? E defendendo a lateralidade, comprando baixo, vendendo alto, tem dado certo, mas isso aqui em algum momento vai romper ou para baixo ou para cima, e aí, por consequência, vai estopar um dos lados. Se romper para cima, pode armadilhar a galera e aí estopar muitos shorts para depois definir se vai acima ou se vai falhar, a mesma coisa aqui abaixo, tá, meus amigos? Mas o que a gente gosta de lembrar sempre é, aqui a gente tem uma boa zona de compra do Bitcoin novamente, por volta dos 20.330, tá bom? Aqui o 20.300 considerando o fechamento da última barra, né? Isso aqui aconteceu devido também um fechamento da CME em um final de semana e uma grande abertura na sequência no domingo. Então a gente teve essa grande movimentação, esse grande gap aqui que gerou muita, mas muita força compradora, algo que deu ainda mais intenção compradora e deslocou os preços novamente para as zonas mais altas. A dúvida é, a gente vai fechar esse gap aqui agora ou esse gap vai ficar aberto? Uma das coisas que a gente gosta de lembrar é que sim, existe uma grande probabilidade de que os gaps assim sejam fechados. Uma hora ou outra eles normalmente costumam ser fechados. E essa possibilidade te dá, nesse caso do Bitcoin, uma oportunidade de comprar mais baixo o Bitcoin. Então, fique atento nessas zonas de preço, porque provavelmente a análise de sentimento, quando o preço estiver aqui, não vai ser boa. Talvez a maior parte das pessoas estejam com medo, e você aqui tem que ser frio e calculista. Observe a zona mais baixa de gap aberto como uma oportunidade de compras para longo prazo. Então, fique atento às possibilidades. Fique atento a esses gaps da CME. Quando a gente fala a respeito do deslocamento de preços pura e exclusivamente do Bitcoin, negociado numa exchange normal como a Binance, vou trazer para vocês aqui a minha opinião. A gente tem aí a minha última contagem das ondas de Elliott, né? Aquela atualização, isso aqui é uma zona forte de resistência da questão do bear market, né? A gente teve todos esses fundos aqui, o que antes era um suporte, tende a atuar como uma resistência para os preços, e os preços, por consequência, ao chegarem aqui, estão demonstrando sim uma certa pressão vendedora. Isso já era esperado, isso é normal. Agora, qual que é a nossa visão para essa estrutura? Bem, a gente tem duas possibilidades. A primeira, a gente vai estar fazendo uma correção mais ampla nesse sentido, né, e trazendo os preços novamente aí para um teste nessa região do gap da CME. Até tenho plotado aqui para os amigos a questão do gap da CME, seria uma onda 2, né, de uma estrutura bem interessante. A gente pode fazer uma correção como essa, assim como também a gente poderia ter o final dessa estrutura com uma onda B aqui mais alta, tá, meus amigos? Isso aqui não teria nenhum problema, essa onda B poderia ser dessa forma. Uma contagem aí totalmente válida que traria aí os preços a fazer um movimento tipo A, B, C para cima e aqui, por consequência, 5 ondas de impulso, tá bom? Isso seria totalmente válido e tranquilo dentro das contagens das ondas de Elliott. Então, essa é uma das possibilidades que a gente vê. A possibilidade, tá, de estrutura ABC com o B mais alto na primeira movimentação, ela até que começa a ser um pouco descartada. A gente ainda não pode descartar esse B mais alto nessa estrutura atual, justamente por quê? Porque a gente ainda não perdeu esse fundo da onda A. No momento que perder esse fundo da onda A, a gente vai ter sim aqui um B mais baixo e essa onda C deve levar os preços para pelo menos um teste aí na faixa dos 25.200, 24.600, tá? Por quê? Porque aqui é uma zona importante de suporte de toda essa última estrutura
de baixa, né, toda essa estrutura de baixa que a gente teve aqui anteriormente, assim como esse impulso de alta, deve ser reativo para o preço. Então, é sempre bom a gente lembrar dessas situações, afinal de contas, a gente quer operar com base nas possibilidades. E comprar nessas regiões aqui de retração, assim como comprar nessas regiões de suporte, é uma boa opção. Veja que a retração de Fibonacci dessa última pernada, quando eu pego do fundo ao topo, tá? A gente tem aqui uma confluência bem interessante entre 50 e 618, se essa perna aqui agora desenvolver um impulso abaixo de onda C. Eu quero lembrar os amigos que a gente ainda não pode descartar que todo esse movimento aqui vai ser um pouco maior, ou seja, isso aqui ser apenas o início de uma correção, afinal de contas a gente teve uma grande perna de impulso e a gente quer buscar uma estrutura tão grande quanto essa para uma correção. Afinal de contas, o mercado anda em ondas, então uma onda grande de impulso gera, por consequência, uma onda pelo menos mais longa no tempo, nem que não seja tão profunda no preço, mas deve ser sim um tanto quanto mais longa no tempo, tá? Então a gente tem essa opção de uma onda B aqui e um tanto quanto mais lateral a partir desse ponto, e uma das situações que a gente sempre gosta de trazer é, a gente ainda tem a possibilidade de ver uma contagem válida dessa forma aqui que eu vou trazer para vocês, ó. Uma onda A, B, C, que pode levar os preços aqui para cima, sem problema algum. Desconsiderem as etiquetas, tá, pessoal? Isso aqui não é os níveis aqui, esse menor, minueto, subminueto, não considerem isso aqui. Isso aqui é apenas para vocês ter uma base aí com uma estrutura que pode acontecer. E aí, por consequência, uma estrutura novamente de 1, 2, 3, 4, 5, que deveria levar os preços aí ou para zonas mais baixas, talvez até testando a POC, o que eu acho bem pouco provável, mas o que eu acho mais possível seria um teste aqui nessa região mais baixa, testando a base deste impulso aqui, confluente aí com o que eu comentei com vocês a respeito do gap da CME. Se tu tem interesses em atualizações mais breves e mais completas a respeito da minha contagem de Elliott, eu te convido a também me seguir lá no TradingView, tá? O meu arroba do TradingView e o do Gustavo tá aqui embaixo na descrição, é só você ir lá, Leandro Sander _ no TradingView, tem as últimas atualizações minhas a respeito das contagens de Elliott, tá? Então beleza, já observamos as possibilidades para o Bitcoin, seja numa correção mais profunda agora, né, uma estrutura agora que deve testar aí zonas de gap, 25 mil e pouco, 25.200, 24 mil alto, ou uma possibilidade dele vir agora fazer uma onda B mais alto, que é um pouco menos provável agora, mas também ainda está aberto justamente porque a gente não perdeu o fundo da onda A. Então a gente não pode desconsiderar essa possibilidade até o presente momento. No momento que o Bitcoin perder esse fundo, a gente vai ter o quê? A ideia de um ABC de impulso abaixo, o que a gente tem que ficar bem atento e evitar, meus amigos, a vender na zona que não é boa para venda. Lembre-se disso. Se você tentar vender nessa região mais baixa, pode ter um forte rompimento, mas pode voltar tudo. Por quê? Porque abaixo dessa zona aqui tem muita liquidação long. Então o preço normalmente no Bitcoin faz o quê? Ele acaba vindo aqui, buscando essas liquidações e às vezes volta a subir. Então cuidado, para quem opera estruturas pequenas, pode às vezes ficar armadilhado. Cuidado com as armadilhas. Outra ideia bem interessante que a gente quer trazer para você é a respeito de Ethereum. Tá? Então agora falamos a respeito do Bitcoin, essa é a nossa atualização, podemos ver sim um ABC abaixo, estrutura de cabeça e ombro sendo definida, o preço rompendo abaixo. Então isso é a nossa visão. Mais detalhes de zona de compra e venda você encontra no nosso Telegram. A gente tem uma atualização toda segunda-feira que a gente traz lá para os membros do nosso grupo Free. Então se tu entrar agora já no nosso canal Free, tu já vai ver lá a nossa atualização da segunda-feira, né? Onde é que são as zonas de maior resistência para você procurar shorts, onde são as zonas de maior suporte para você procurar longs e ver as nossas atualizações que a gente teve até a segunda atual, beleza? Então, diretamente agora para Ethereum, o que está acontecendo com Ethereum, Leandro? Bem, Ethereum, sim, o Vitalik e a Fundação Ethereum venderam 15 mil Ethereums. E uma das coisas que eu tenho que lembrar a você é o seguinte, né? Esses caras não são qualquer caras, né? Essa galera costuma fazer bons trades, tá? A Fundação Ethereum costuma fazer boas vendas, tá? E na maior parte das vezes, as últimas 5 vezes, elas acertaram topos. Então fique atento para essa informação e tenha cuidado. Não fique exposto de maneira adoidada agora, porque sim, a maior parte do sentimento do mercado é ganância, as pessoas estão eufóricas e agora a questão da própria Fundação Ethereum está fazendo algumas vendas, tá? Aqui tem o registro da transação e eu quero trazer para vocês o que aconteceu nas últimas vezes que a Fundação
fez vendas, tá? Essa vez aqui que aconteceu lá em 2017, após uma venda da fundação, a gente teve as próximas semanas o Ethereum caindo 63%. Logo depois disso a gente teve mais uma vez um preço marcando topo, caindo 90 e poucos. Daí depois disso a gente viu a fundação fazendo uma venda, o Ethereum chegou a subir 19 para depois marcar uma queda de menos 66. E logo aqui a gente teve duas vezes que a fundação errou o seu trade, ou seja, eles venderam e o preço continuou subindo. Então aqui também o preço continuou subindo, subiu 200%, e depois disso também a Fundação Ethereum fez uma venda e o preço subiu 128%. Logo depois, eles acertaram mais uma venda onde o preço caiu 51% e depois também marcaram o topo do último ciclo de alta do Ethereum, vendendo na máxima, e a gente teve aí uma queda de Ethereum que chegou a menos 81%, né, da máxima à mínima. Então, assim, atualmente a Fundação Ethereum está fazendo novas vendas, tá? Fizeram uma venda aí por volta de 15 mil Ethers, tá? Cerca de 29,7 milhões via Kraken, e também, como se não bastasse apenas a fundação fazer essa venda aí de 15 mil Ethers, o Vitalik também vendeu 200 Ethers também pela Kraken, cerca aí de 396 mil dólares. Se tu gostou desse vídeo, meus amigos, não esqueça, deixa teu gostei. E se você quer mais atualizações como essa, eu te convido a acompanhar nosso canal, se inscrever e não perder nossa live de quarta-feira, o Bom Dia Cripto. Então eu fico por aqui, desejo a todos vocês uma ótima semana, meu forte abraço e não te esquece, te vejo na quarta-feira em mais um Bom Dia Cripto. Até breve.